Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, eu disse em nosso estudo anterior que na Bíblia, a palavra de Deus, há muitas referências ao juízo final e ao tribunal de Cristo. E como não há consenso a respeito desse assunto entre os evangélicos, protestantes, católicos e judeus, as explicações muitas vezes são fantasiosas, atabalhoadas e sem respaldo bíblico, deixando muitos cristãos confusos. Comentamos também em nosso estudo anterior, e é muito importante repetirmos, que a maioria dos comentaristas bíblicos não levam em conta duas coisas muito importantes quando fazem estudos sobre esse livro. Primeiro, o livro de Apocalipse está recheado de simbolismos, metáforas e hipérboles. Essas figuras de linguagem eram muito usadas pelos profetas. Quando comentamos sobre Mateus 24, o grande sermão profético, apresentamos algumas figuras de linguagem quando Deus executou o juízo sobre o Egito, Edom, Babilônia e Jerusalém. Segundo, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva hebraica e usou de coisas e recursos que lhe eram peculiares, que faziam parte do seu cotidiano e que ele conhecia. Além disso, usou linguagem humana como tribunal, julgamento, para falar de um tribunal celestial e divino. Isso se chama antropopatismo, que significa atribuição de características e sentimentos humanos a seres não humanos, cujas características e sentimentos não são iguais a dos humanos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, ele está falando de uma maneira figurada, metafórica, que um dia todos nós vamos prestar contas a Deus pelo que fizemos de bom e pelo que fizemos de mal. Os vencedores, isto é, aqueles que foram fiéis a Deus, receberão a recompensa que é a salvação. E os perdedores, aqueles que não foram fiéis a Deus, que o menosprezaram, serão separados. E juntos com Satanás e os anjos caídos serão destruídos. Tudo isso através da sua onisciência, através da sua onisciência. Por que estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso porque a palavra tribunal usada aqui pelo apóstolo Paulo, em grego significa bema. Beta, segunda letra do alfabeto grego, eta, sétima letra do alfabeto grego, mu, 12ª letra do alfabeto grego e alfa, primeira letra do alfabeto grego, bema, bema. Essa palavra bema, era usada nos jogos gregos. É o que chamamos hoje de pódium, onde os atletas recebem as medalhas.
Quando era um tribunal jurídico supremo, era chamado de alieia. 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 O apóstolo Paulo está dizendo que os vencedores subirão ao pódio e os perdedores serão separados. O apóstolo Paulo não está falando da instalação de um tribunal jurídico. Quando a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz que Deus há de trazer a juízo toda obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, está falando que Deus irá avaliar as coisas e até as que estão encobertas. E isso também significa juízo. E separar os justos dos injustos através da sua onisciência. Quando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, está falando e advertindo que Deus tem determinado um dia, e esse dia é a vinda de Jesus o Cristo, que com justiça e através da sua onisciência irá dar um ponto final no atual status quo, ou no atual estado de coisas, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 32 ao versículo 35. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Deus é uma essência divina. E a mente humana, por mais fértil e prodigiosa que seja, não consegue descrever esse grandioso e maravilhoso Deus, e muito menos saber a sua origem. A palavra de Deus diz que Deus é todo-poderoso ou onipotente. Isto é, o seu poder é ilimitado, infinito, inimaginável. A palavra de Deus diz que Deus é onisciente, isto é, ele tem conhecimento absoluto, pleno e limitado de todas as coisas antes que existissem. Através da sua onisciência, nos conheceu antes de nascermos. Conhece o nosso passado, presente e futuro. Davi, no Salmo 139, versículo 6, falando da onisciência de Deus, diz que os olhos de Deus viram o nosso corpo ainda informe, e no livro de Deus todas as coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. O versículo está falando que Deus registrou antecipadamente em um livro que figuradamente é a sua onisciência, todos os acontecimentos de nossa vida lá na eternidade, antes de existirmos, antes de nascermos. Livros aqui é a onisciência de Deus. Livros aqui é uma expressão figurada para falar da onisciência de Deus. A onisciência de Deus é como se fosse um livro que tem tudo registrado. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é onipresente, isto é, tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é eterno, atemporal, sem começo e sem fim.
O Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A palavra de Deus diz que Deus é soberano, isto é, tem autoridade suprema, absoluta sobre tudo que existe e faz tudo o que lhe apraz nos céus e na terra. A palavra de Deus diz que Deus é o criador e o mantenedor de tudo que existe e que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Agora eu pergunto: um Deus todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, criador e mantenedor de todas as coisas, etc., 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 precisa instalar um tribunal celestial seguindo um modelo e um procedimento jurídico dos tribunais terrestres para julgar bilhões e bilhões e bilhões de pessoas desde o começo do mundo até a sua vinda? Um Deus todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, criador e mantenedor de todas as coisas, precisa registrar tudo em livros, como se fosse um Deus desatualizado? É claro que não. Através dos seus atributos, Deus cuida das coisas celestiais e terrenas e de tudo que estabeleceu. Preste atenção no que vou lhes dizer. Prestem atenção. Os tribunais ou fóruns onde são realizados audiências judiciais e onde também ocorrem os julgamentos, estão sendo informatizados. E Deus, o Todo-Poderoso, registrando tudo em livros, tecnologicamente falando, Deus está desatualizado, atrasado. O novo computador quântico da Google resolve em 5 minutos um problema que os supercomputadores clássicos demorariam 10 septilhões de anos para resolver. Demoraria uma eternidade para resolver. 10 septilhões de anos é o número 1 acompanhado de 24 zeros. E nós estamos falando que Deus registra tudo em livros e que lá no céu existem bilhões e bilhões e bilhões de livros arquivados? Para que então serve os atributos de Deus? Ensinando sobre o juízo final, como muitos estão ensinando, é apequenar, amiudar, encolher, limitar, reduzir o poder inimaginável do Criador e mantenedor de todas as coisas. Como já disse e permitam-me repetir novamente, Deus, através dos seus atributos, cuida e mantém as coisas celestiais, as coisas terrenas e tudo que estabeleceu e normatizou antes da fundação do mundo. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, a cronologia final traçada por Deus, o Todo-Poderoso, é a seguinte. Primeiro, com a morte segue-se imediatamente o juízo. A Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado, isto é, está disposto, arranjado, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por exemplo, um exemplo bem fácil de entender. Quando uma pessoa morre, Deus, o Todo-Poderoso, através de sua onisciência, sabe
se ela foi uma pessoa justa e fiel aos seus mandamentos e determinações, ou se ela foi uma pessoa incrédula que desprezou os seus ensinamentos. Tudo o que essa pessoa fez de bom e de mal está registrado num livro que figuradamente é a onisciência de Deus. Segue-se, então, o juízo. Segundo, Deus, dentro da sua cronologia, determinou 2 ressurreições. A primeira ressurreição é só para os justos, para os que morreram em Cristo desde o começo do mundo, e os justos que estiverem vivos na ocasião da sua vinda serão transformados. Vou repetir para ficar mais claro. A primeira ressurreição é só para os justos, para os que morreram em Cristo desde o começo do mundo. E os justos que estiverem vivos na ocasião da sua vinda serão transformados. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54. E também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Aí então juntos, os que ressuscitaram e os que foram transformados subirão para se encontrar com Jesus o Cristo nas nuvens dos céus, e com ele reinarão 1000 anos lá no céu. São aquelas pessoas que estão diante do grande trono branco. Durante esses 1000 anos, Satanás será preso. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E os ímpios que morreram desde o começo do mundo até a vinda de Jesus o Cristo ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Então Satanás sairá para enganar esses ímpios que estão nos 4 cantos da terra, cujo número é como a areia da praia, dizendo-lhes que ainda podem tomar a nova Jerusalém, que descerá do alto com todos os salvos e remidos. Essa reunião ou ajuntamento dos ímpios para tentar tomar a nova Jerusalém chamar-se-á Gog e Magog. Porém, quando tentarem tomar a nova Jerusalém, que descerá dos céus, descerá imediatamente fogo dos céus e destruirá completamente e definitivamente Satanás, os anjos caídos e os ímpios que ressuscitaram. Essa é a segunda morte registrada em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a palavra de Deus fala de um grande trono branco. E esse grande trono branco, onde Deus está assentado, simboliza a soberania, domínio, poder, pureza e justiça de Deus. E quando, em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a palavra de Deus diz que os justos estarão diante desse trono, porque os ímpios jamais estarão diante do trono de Deus, diga-se de passagem, e livros foram abertos. Está dizendo que Deus, desde ou a partir do seu trono, julga as pessoas através da sua onisciência,
que são os livros abertos, aqueles livros que Davi, no Salmo 139, versículo 6, diz que são registradas todas as obras e acontecimentos das pessoas antes mesmo de virem ao mundo. Livros aqui significa, sem dúvida nenhuma, a onisciência de Deus. Deus, através da sua onisciência, já tem registrado, simbolicamente são os livros, todas as obras e acontecimentos das pessoas antes que nascessem. E os que estão diante do trono branco, que simboliza a soberania, domínio, pureza e justiça de Deus, são os que ressuscitaram na primeira ressurreição e os que foram transformados e que receberam a recompensa de reinarem 1000 anos com Jesus ou Cristo lá no céu. Os versículos 13, 14 e 15 de Apocalipse, capítulo 20, são uma repetição de tudo que já comentamos. Prestem atenção no que vou lhes dizer novamente para finalizar. Não haverá a instalação de um tribunal celestial, seguindo um modelo e um procedimento jurídico dos tribunais terrestres para julgar bilhões e bilhões de pessoas desde o começo do mundo. Não haverá a instalação de um tribunal celestial seguindo um modelo e um procedimento jurídico dos tribunais terrestres para julgar bilhões e bilhões e bilhões de pessoas desde o começo do mundo. Deus não precisa disso, porque já conhece todas as pessoas e as suas obras desde a eternidade, quando nada havia. Mas algumas pessoas poderão dizer, a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 28, que os salvos irão julgar as 12 tribos de Israel. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz também que julgaremos os anjos caídos. Meus queridos irmãos e amigos, aqui tudo está circunscrito dentro de uma linguagem simbólica figurada. Os anjos caídos e Satanás já foram julgados e expulsos da presença de Deus. Por que passar por um segundo julgamento? Aqui está falando de juízo de valor, que é um julgamento feito a partir de percepções individuais. Passando 1000 anos lá nos céus, os justos, com certeza, terão conhecimento mais detalhado do procedimento de Satanás e dos anjos caídos, e por que foram expulsos dos céus. E então poderão julgá-los, isto é, emitir sua opinião. Não esqueçam, queridos irmãos, amigos, que livros aqui é uma linguagem figurada para falar da onisciência de Deus. Portanto, tudo o que dizem e ensinam sobre o tribunal de Cristo, juízo final e grande trono branco nas redes sociais, nas igrejas, não tem sentido. Esta é a verdade. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal. Ajudem-nos nesse trabalho. O nosso compromisso é com a verdade. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos.